Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2017, um dia que o Ibovespa passou por uma leve realização de lucros após 6 altas consecutivas. Hoje fechou numa queda de 0,40%, no entanto, contrariando a tendência que se observou no exterior, onde as bolsas tiveram um desempenho mais positivo, reagindo à leitura de alguns dados econômicos. Não vou me estender muito aqui, vamos direto aqui na tela para entender o movimento. Hoje eu vou começar pela Ásia, como de praxe. O Nikkei japonês fechou numa queda de 0,80%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong teve uma queda de 0,37% e o índice da China recuou 0,96%. Na Europa, o único destaque de queda fica por conta do FTSE inglês, mas também praticamente estável, uma queda de apenas 0,06%, enquanto que o CAC francês e o DAX alemão subiram 0,41% e 0,44% respectivamente. E aqui na Europa existiu a leitura de um dado positivo na Alemanha, o CPI, o dado de inflação por lá, que veio controlado, veio abaixo das expectativas. Isso reforça a percepção de que, apesar dos estímulos econômicos, ainda não existe uma pressão inflacionária na zona do euro. Então, portanto, eles poderiam sim ser mantidos e, portanto, o mercado teve uma leitura positiva aqui e reagiu de uma forma positiva. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários também fecharam no campo positivo. Hoje, Nasdaq, inclusive, renovou máximas históricas, fechou cotado ao dia aos 5.914 pontos, 0,28% de alta. O Dow Jones subiu 0,33%, enquanto o Nasdaq teve valorização de 0,29%. Hoje tivemos a terceira e última leitura do PIB referente ao quarto trimestre de 2016, superando a expectativa de mercado. A economia norte-americana cresceu 2,1% na passada de bastão entre o Barack Obama e Donald Trump, então, portanto, reforçando a perspectiva de uma economia ainda fortalecida e, portanto, a continuidade dos estímulos monetários, né, do aperto monetário, acabaria não ofuscando a atividade econômica, portanto, as ações continuam reagindo de forma positiva. Aqui no Brasil, os investidores tiveram diversos assuntos para digerir ao longo da sessão. Os dados de contingenciamento das despesas, ontem anunciado às 7h30 da tarde. Também tivemos os dados, o fim da desoneração da folha de pagamentos, entre outros dados, outros anúncios importantes que fazem parte do pacote de ajustes fiscais, e os investidores acabaram acompanhando esses dados, hoje passando por uma realização de lucros, reforçando 6 altas consecutivas do Ibovespa. Hoje uma queda de 0,40%, terminou o dia cotado aos 65.266 pontos, e meio giro financeiro um pouco mais fraco, 5,9 bilhões, e com isso, na semana nós temos ganhos de 2,2%, reduzindo as perdas, portanto, do mês de março para 2,1% e recuperando o desempenho ao longo de 2017, agora com uma alta de 8,4%. Em relação às commodities, é importante comentar que nós não tivemos um viés único e, portanto, entre as maiores variações, nós vamos ver empresas de commodities entre as altas e entre as baixas. Hoje, o dólar, por exemplo, aqui no Brasil, fechou numa alta de 0,9%, praticamente na máxima do dia, aos R$ 3,15. O petróleo, tanto do tipo Brent quanto do tipo WTI, teve valorização no exterior, enquanto o minério de ferro teve uma queda de 0,6%, terminou a sessão cotada aos $81,78 na China. Então vamos às principais maiores altas de hoje. As ações da Estácio subiram 2,2%, seguida pelas ações da Energias do Brasil, 2,1%. Santander recuperando parte das perdas, ele teve um desempenho bastante fraco. Na semana, as units, na verdade, figuram entre as maiores quedas ainda. Hoje teve uma recuperação, 1,8% de alta. As ações da Cyrela subiram 1,8%. O setor de construção civil ele é bastante correlacionado negativamente à taxa de juros. Hoje tivemos novamente uma inflexão na curva de juros, ou seja, os DIs futuros recuaram e, portanto, nós vimos um desempenho positivo das ações da Cyrela. E Klabin, uma ação de uma empresa tipicamente exportadora aqui, refletindo ao avanço do dólar. Em relação à curva dos DIs, é importante mencionar que nós tivemos dois viés distintos. Entre os vencimentos curtos, eles fecharam em alta, enquanto os vencimentos longos fecharam em baixa. Isso por quê? Hoje tivemos a leitura do relatório trimestral de inflação, o documento no qual o Banco Central traçou as suas perspectivas de inflação para o curto e médio prazo. De uma forma geral, a leitura foi dovish, ou seja, bastante propensa a um ciclo de corte de juros mais ameno, mas ainda assim reforçando um cenário de inflação bastante controlado, o que acabou fazendo com que os investidores continuassem acreditando em cortes na Selic daqui para frente. No entanto, por que os vencimentos curtos subiram? Existiam algumas apostas no mercado que precificavam uma elevação de 1,25 ponto percentual. E com o relatório de hoje, essa aposta foi praticamente descartada, portanto, houve uma correção entre os vencimentos, os trechos curtos, e, portanto, a gente viu um avanço
entre os DIs futuros, de curto prazo, mas o panorama geral continua sendo de queda de juros. Agora, indo para as baixas do dia, as ações da CSN seguem em baixa, caíram 5,2% após o anúncio de atraso na divulgação dos relatórios referentes ao quarto trimestre de 2016. Gerdau cai 3,3%, Metalúrgica Gerdau 2,7%, Marfrig 2,2% de desvalorização e Braskem 2% de queda. Hoje, o dia foi novamente carregado em termos de indicadores aqui no Brasil. Tivemos logo pela manhã a leitura de alguns dados importantes, como o IGPM, a inflação dos imóveis, também as vendas no varejo. Eu trago para vocês o gráfico das vendas no varejo referente ao mês de janeiro. Então, agora de acordo com a pesquisa mensal do comércio, PMC, realizada pelo IBGE, as vendas no varejo restrito caíram 0,7% no mês de janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo mês de 2016, as vendas registraram retração de 7,1%. Esse resultado veio abaixo das expectativas. No varejo restrito, as principais contribuições negativas no mês vieram de combustíveis e lubrificantes e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Do lado positivo, tivemos a melhora tanto de vendas de tecidos, vestuário e calçado, além de hiper e supermercados. Então, esse foi o dado referente às vendas no varejo. Agora, durante a tarde, mais precisamente às 2h30 da tarde, tivemos os dados do setor do governo central, o resultado fiscal, que mostrou que após alcançar um superávit de 19 bilhões de reais em janeiro, o governo central voltou a registrar um déficit. Agora, em fevereiro, o resultado ficou negativo em 26,2 bilhões de reais, veio abaixo das expectativas, apontava por um déficit de 20 bilhões aproximadamente. Para amanhã, continuaremos tendo dados fiscais importantes para acompanhar. Então, aqui no Brasil, teremos o resultado fiscal do setor público consolidado, ou seja, do governo central, mais os governos regionais e as estatais. Também teremos o IBCBR referente ao mês de janeiro. O IBCBR ele é tido como uma prévia calculada do PIB, calculada pelo Banco Central. Ele deve mostrar novamente uma atividade ainda enfraquecida aqui no país. A PNAD contínua, a taxa oficial de desemprego, após a extinção da PME, a PNAD virou a referência de mercado para a taxa de desemprego, deve continuar em elevação por volta dos 13%. E também a TJLP, a definição da taxa de juros de longo prazo. A definição da TJLP ela é muito importante, merece ser acompanhada por dois motivos. Uma, primeiro, que ela baliza os financiamentos de longo prazo aqui no Brasil e, portanto, boa parte dos empréstimos contraídos junto ao BNDES pelas empresas listadas em bolsas são remuneradas a ela e acaba baixando um pouco o custo médio de capital dessas empresas. E, por outro lado, também é importante para o investidor acompanhar esse número, porque é ele que determina a distribuição máxima de JCP, de juros sobre capital próprio, que é uma forma também de remuneração para os acionistas. Portanto, uma elevação nesse número acaba sendo também revertida no payout, ou seja, numa distribuição maior para o acionista na ponta final. E no exterior, teremos alguns dados nos Estados Unidos que merecem destaque. Teremos os dados de gastos e renda pessoal, referente ao mês de fevereiro, e os dados de confiança do consumidor, referente ao mês de março. Todos eles fazem jus ao comércio e o consumo, que é um componente muito importante. 70% do PIB norte-americano é composto pelo consumo, então vale a pena a gente acompanhar esses dados, já que eles reforçam a perspectiva de uma economia fortalecida por lá e deve dar continuidade a esse movimento positivo que a gente tem observado entre as bolsas por lá. Na madrugada de hoje para amanhã, teremos os dados do PMI na China. Esses dados acabam trazendo maior volatilidade, principalmente para as commodities. Então, amanhã de manhã a gente pode ver alguma reação positiva ou negativa, a depender do resultado, sobre as cotações do minério de ferro, por exemplo. Então, vale a pena acompanhar. Bom, com isso eu encerro o conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.